Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pelo rádio na frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. E os estudantes que fizeram aí o Enem em 2018, o Exame Nacional do Ensino Médio, já podem consultar suas notas. As informações são da Rádio Agência Nacional. Para ter acesso ao desempenho nas provas, o candidato deve acessar a página do participante na internet ou aplicativo do Enem 2018. É preciso ter em mãos o login com CPF e a senha. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, orienta que os participantes que esqueceram da senha cadastrada recuperem a combinação com antecedência. A recuperação da senha é feita na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br/participante. Os resultados do Enem 2018 podem ser utilizados para acesso à universidade, desde que exista a adesão por parte das instituições de educação superior. Lembrando que para inscrição nos programas de acesso e financiamento da educação do Ministério da Educação, como SISU, ProUni e FIES, o participante deve informar a mesma senha cadastrada para o Enem e o MEC deve informar as datas para cada programa. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. E só não tem acesso às notas do Enem 2018 os estudantes que fizeram o exame como treineiros. Neste caso, os resultados só estarão disponíveis a partir do dia 18 de março. E com a nota do Enem 2018, o estudante pode concorrer a uma das 6.450 vagas oferecidas pela Universidade Federal de Goiás para 2019. Quem vai nos contar mais sobre a forma de ingresso na UFG utilizando a nota do Enem é o jornalista Luiz Felipe Fernandes, da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Olá, Luiz Felipe. Tudo bem? Oi, Ana Flávia. Bom dia. Tudo bem? Pois é, um momento decisivo para os estudantes que agora têm acesso às notas do Enem e que agora tem que ficar atentos para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As inscrições começam no dia 22 de janeiro, que é terça-feira que vem, e vão até sexta-feira, dia 25. Nesse período, o sistema fica aberto de forma ininterrupta e o candidato pode escolher duas opções de curso e universidade. Essas opções, elas podem ser alteradas até o último dia, sendo considerada válida a última inscrição confirmada. O site para fazer a inscrição é o sisu.mec.gov.br. Agora, é preciso ficar atento para algumas novidades no SISU desse ano. A partir de agora, se o candidato for aprovado em uma de suas opções de curso, na primeira ou na segunda, ele não será selecionado novamente. Então, um exemplo, um candidato escolhe como primeira opção o curso de medicina e segunda opção o curso de enfermagem. Se ele for aprovado em enfermagem, ele não tem mais a opção de continuar concorrendo para a medicina. E por falar nesse curso, no curso de medicina, vale dizer que uma das novas opções de curso aqui da UFG é medicina na Regional Catalão. E outra novidade, o curso de arquitetura e urbanismo da UFG agora está no SISU e não exige aquela prova de verificação de conhecimentos e habilidades específicas. Então, depois de escolher os cursos, Ana, o candidato vai esperar a divulgação do resultado da primeira chamada, que será no dia 28 de janeiro. Depois dessa divulgação, o estudante aprovado tem que confirmar a vaga pela internet. Se ele não fizer isso, ele perde a vaga. O estudante vai ter 4 dias para essa confirmação, 30 e 31 de janeiro, 1º de fevereiro e 4 de fevereiro. E se o candidato não for aprovado em primeira chamada, ele pode esperar as chamadas subsequentes. A previsão é de que a segunda chamada seja divulgada no dia 13 de fevereiro e a terceira no dia 18 de fevereiro. Então, para recapitular, para fazer a inscrição no SISU, o site é o sisu.mec.gov.br. Agora, todas as informações sobre o SISU na UFG, os cursos oferecidos, o número de vagas, está tudo detalhado no nosso portal, é só acessar ufg.br. A gente deseja, então, boa sorte a todos esses candidatos e na semana que vem a gente volta com mais informações da universidade. Bom dia. Luiz Felipe, muito obrigada por suas informações aqui ao programa Intercampus e até semana que vem. Até. Intercampus, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Fique ligado.
mais algumas informações aí sobre as notas do Enem 2018 divulgadas agora de manhã. A nota máxima da redação, de 1.000 pontos, foi alcançada por apenas 55 alunos, dos mais de 4 milhões que tiveram a prova de redação corrigidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. No Enem 2018, aplicado nos dias 4 e 11 de novembro passado, os candidatos escreveram sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Um dado positivo aí em relação à prova de redação é que houve uma grande queda no número de participantes com nota 0. No total, 112.559 candidatos tiveram a dissertação zerada. Em 2017, mais de 300 mil estudantes ficaram com nota 0 na redação. Segundo o INEP, os estudantes zeraram na redação principalmente porque a prova ficou em branco, porque houve fuga do tema ou porque houve cópia do texto motivador. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já. O Intercampus volta já. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Estamos apresentando Intercampus. E o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, a ADUF Sindicato, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Regional Goiás, da SBPC, e a Associação de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas da UFG, e toda a comunidade científica, tecnológica e acadêmica, e os sistemas estaduais de ciência, tecnologia e inovação de Goiás, elaboraram um documento no qual desaprovam a proposta de emenda constitucional de emenda à Constituição Estadual de Goiás, né, que propõe aí a flexibilização no piso de 3,25% de investimento na execução da política de ciência e tecnologia, inclusive na educação superior estadual aqui do estado de Goiás. Para nos ajudar a entender o que isso significa na prática, na quantidade de recursos aí disponíveis para ciência e tecnologia em Goiás, nós convidamos o professor Flávio Alves da Silva. Ele é presidente da ADUF Sindicato. Olá, professor Flávio, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, eu que agradeço. Me fico à disposição. Professor, essa emenda à Constituição Estadual de Goiás, né, flexibilizando aí o piso de 3,25% de investimento em ciência e tecnologia e até no ensino superior, surgiu de onde e por quê? A Assembleia Estadual, né, ela estava discutindo o orçamento de 2019, né, e um deputado estadual, Cimeison, que nem se reelegeu, no final do ano, dia 28, ele incluiu esse jabuti, né, a gente chama de jabuti, no meio do orçamento, né, estadual. Ou seja, diretamente na emenda constitucional, aliás, no artigo 158, né, da Constituição Estadual, dizendo que esse investimento passaria, porque hoje é obrigatório, 3,25%. Em vez de ser obrigatório, passaria a ser até 3,25% das receitas líquidas do Estado. Até pode ser 0. Então essa é a nossa preocupação. E nossa preocupação, né, e não aceite dessa emenda, porque isso realmente pode acabar com a ciência e tecnologia do Estado de Goiás, principalmente com a FAPEC, além da UEG, da EMATER, ou seja, acabar com a ciência e tecnologia em geral no Estado de Goiás. Professor, então essa emenda ela foi aprovada? Ela não foi aprovada ainda. Essa emenda ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça, né? Depois que passa pela Comissão de Constituição e Justiça, tem até 40 sessões para a Assembleia aprovar ela. Agora o nosso trabalho é dentro da Assembleia Legislativa para conscientizar os deputados estaduais a retirar. O primeiro passo que vai tentar é que eles retirem essa emenda, né, de discussão, porque é lamentável o que foi colocado pelo deputado, por esse deputado, né, esse mesmo, que ainda estava em mandato. Então, é algo lamentável. Professor, e é possível entender, assim, qual que é o objetivo disso, né? Porque a gente sabe aí que o estado de Goiás está em uma crise financeira, que está faltando dinheiro, né? Mas isso resolveria esse problema de Goiás? Por que surge uma emenda constitucional desse tipo, professor? Na verdade, o Estado, muitos estados, dependendo do governante, né? Isso aí o deputado não agiu sozinho, foi orientado por alguém. A gente acha que até o
próprio atual governador, não, o Caiado pode ter orientado, o grupo do Caiado, não sei, isso não é uma afirmação, porque a gente não tem essa confirmação, mas ele agiu orientado, alguém orientou ele a propor isso, né? Porque, dependendo do governante, o governante não acha interessante investir em ciência e tecnologia, sabe? Eu acho que não tem essa necessidade. O Estado de Goiás, ele, como está nessa crise, né, qualquer receita a mais que ele tenha, né, ele acha que possa ser suficiente para resolver o problema, o que não é, porque investimento em ciência e tecnologia atrai mais recursos, né? Então, a interpretação que eles têm de ciência e tecnologia é equivocada. No caso, professor, esse percentual, né, de 3,25%, então ele já era aplicado, né? Ele era suficiente? Ele estava cobrindo assim, as necessidades do Estado de Goiás no que diz respeito aí à ciência e tecnologia e ao ensino superior? Na verdade, tá na Constituição já há tempos, só que ele nunca foi efetivamente aplicado, entendeu? Então, por exemplo, a UEG mesmo, o orçamento da UEG o ano passado, 30% só foi efetivado, entendeu? Então, assim, tá os 3,25%, só que ele nunca foi dado integralmente para a ciência e tecnologia do Estado de Goiás. Quando eu falo ciência e tecnologia, além da FAPEG, é o EG, MATE, né, e a ciência e tecnologia em geral. Então, não é só a FAPEG em si. Mas a FAPEG, nos últimos anos, ela tem feito trabalho, né, tem feito muito apoio aos pesquisadores nas universidades, né, do Estado de Goiás, tanto a federal como a EG, os institutos federais também. Então, a preocupação tanto da SPPC Goiás como da ADUF, da APG, é que essa falta de investimento em ciência e tecnologia, né, essa falta de recursos, possa até fechar a FAPEG de fato, né? E a FAPEG foi construída a duras lutas, né? Então a FAPEG, ela está aí agora que ela conseguiu se reerguer bem, né, e estabelecer um canal de recurso para os pesquisadores, né, e agora vem essa, né, do governo estadual de tentar desvincular esse percentual, né, de investimento em ciência e tecnologia. Quer dizer, então, professor, que esse percentual de 3,25%, ele nem estava sendo aplicado, né? Não estava. Então, era preciso, inclusive, que ele passasse a ser aplicado para a gente ter ideia se ele era suficiente, né? Justamente. Por exemplo, São Paulo é um estado que aplica. A FAPESP, ela tem um percentual 0,5% do orçamento, e esse 0,5% ele é aplicado totalmente dentro da FAPESP, entendeu? Por isso que a FAPESP hoje é uma das melhores agências de fomento, né, de financiamento de pesquisa do Brasil. Professor, muitas vezes, né, quando a gente fala em ciência e tecnologia, em pesquisa científica, as pessoas não entendem muito, né, qual que é a importância da gente estar fazendo isso. Acho que seria bom a gente dizer, né, por que é tão importante, professor, a gente fazer ciência e tecnologia, a gente investir numa universidade pública, por exemplo, como a Universidade Estadual de Goiás? Então, porque ciência está em tudo, né, as pessoas, falta essa consciência, ela acha que as coisas nascem do nada, entendeu? Um alimento rápido de preparo ali que ele tem, um carro que ele tem, né, cheio de tecnologia, isso tudo parte da ciência. Até um batom que uma mulher usa, né, parte da ciência. Então a ciência está em tudo. Tudo que você consome, tudo que você utiliza, tem ciência envolvida, né? A ciência está em tudo. Então, professor, mais do que um gasto, né, isso é um investimento, né? Inclusive para que o Estado possa se modernizar, possa ser competitivo, não é? Com certeza. Os países desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque investiram em ciência. O país que não investe em ciência não desenvolve, entendeu? Por isso que investir em ciência, que é o que a gente finaliza até a nossa nota, investir em ciência é investir em Goiás, né? É trazer mais recursos para o Estado de Goiás. Então, o retorno é garantido, o retorno é certo, né? Então, é de ignorância tremenda, né, um governo que acha que não tem que investir em ciência e tecnologia. E a ciência é em toda a ciência. Não é a ciência só da área de exatas, não é só da área de humanas, da área de biológica. É investir em toda a ciência. Toda a ciência tem que ter recurso, né, tem que ser investido recurso para que se desenvolva. Professor, e como é que vocês pretendem, né, encaminhar essa luta aí contra, então, essa emenda à Constituição do Estado de Goiás? O primeiro passo foi soltar essa nota, agora a gente vai trabalhar, né, com baixo assinado também, de todos os pesquisadores, todos os professores de universidades do Estado do Goiás, federal também, e tentar agendar uma reunião com o governador, ir atrás também dos parlamentares, fazer um trabalho de
corpo a corpo dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para conscientizar os deputados realmente que essa emenda ela tem que ser rejeitada totalmente. Professor Flávio, a gente quer continuar acompanhando aí, né, toda essa movimentação de vocês aí em prol da ciência e tecnologia, inclusive da Universidade Estadual de Goiás. A gente espera contar com a sua colaboração aí mais vezes aqui no programa Intercampus, na Rádio Universitária. Fico totalmente à disposição, precisando é só entrar em contato, tá? E a gente realmente precisa de contar com vocês e de mais entidades, de mais rádios também, para nos ajudar, né, nessa campanha contra essa emenda. Tá certo. Professor Flávio, muito obrigada por seus esclarecimentos e até a próxima oportunidade, então. Eu que agradeço. Até a próxima. Essa foi a participação do professor Flávio Alves da Silva, presidente da ADUF Sindicato. O Intercampus volta já. Você tem um encontro marcado com os grandes compositores da música erudita. Sala de Concertos. Um programa com 5 décadas de tradição na divulgação da música erudita em Goiás. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 10 da noite. Universitária, a rádio da qualidade musical e da diversidade cultural. Estamos apresentando Intercampus. 50% das vagas oferecidas pela UFG em seus cursos de graduação são reservadas a alunos oriundos de escolas públicas. E nestes 50%, metade é destinada a estudantes com renda mensal familiar de até um salário mínimo e meio. O preenchimento das vagas na UFG também leva em conta critérios étnico-raciais e de condição de deficiência. Para nos contar mais sobre as regras e critérios para a utilização do sistema de reserva de vagas na UFG, nós convidamos a professora Marline Dornelles de Lima, da Coordenadoria de Ações Afirmativas da UFG. Olá, professora Marline, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, tudo bem? Bom dia. A gente que agradece essa oportunidade de esclarecer um pouco mais nesse período importante que os alunos vão começar a fazer essa inscrição no SISU. Pois é, professora, na semana que vem, os estudantes que fizeram aí o Enem 2018, né, as notas foram divulgadas agora há pouco, né, vão poder se inscrever no Sistema de Seleção Unificado do Ministério da Educação, o SISU 2019, para tentar, inclusive, uma vaga aqui na UFG, né. No caso, metade das 6.450 vagas oferecidas pela universidade é reservada a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Já no momento da inscrição, o estudante vai precisar dizer que disputa vaga no sistema de cotas, professora? Sim, isso é importante esclarecer. Tanto na página do SISU quanto no nosso edital, isso está bem claro. A primeira questão que o aluno tem que prestar atenção é na escolha dos cursos, né? Primeira e segunda opção. Logo depois que ele passa por isso, no processo de inscrição, ele vai para a modalidade. Então, a gente tem 2 modalidades. A modalidade de ampla concorrência, que não são alunos oriundos de escola pública, né? E os outros 50, como você falou, é a modalidade de cotas. Nessa modalidade de cotas tem um recorte, que são as opções de participação, que o SISU apresenta, que ele precisa ter muito cuidado, porque depois dessa inscrição, ele não pode mudar mais essa condição. Ah, então quer dizer, o aluno pode até mudar o curso, mas essa condição ele não muda mais. Até o período que a inscrição está aberta, né, do dia 22 a 25, ele vai ali acompanhando os seus cursos e como que ele se encontra na índice de classificação. Mas a modalidade dele, enquanto ações afirmativas, ele escolhe neste momento. Ah, na primeira vez que ele acessa a página lá. Não, até ele finalizar. Enquanto ele vai estar essa semana acompanhando. Quando ele finalizar a inscrição no processo do SISU, e se ele se inscreveu pela modalidade de ações afirmativas, aí ele não consegue mudar. Uhum. E aí ele tem, dentro desses 50%, né, também tem as categorias, né, professor? Por exemplo, se ele tem renda familiar mais baixa, se ele tem deficiência física, se ele é negro. Aí também, nesse momento, ele já tem que fazer todas essas especificações. Sim. Isso é um trabalho que também requer bastante informação do estudante, porque tanto no SISU quanto na UFG, é bom lembrar também aqui que essas subcotas, esse recorte da lei de cotas, ele é nacional, né?
Então, no momento que a UFG adere à Lei 12.711, que é a Lei de Cotas, ela vai seguir essa classificação de ações afirmativas. Então, por exemplo, na página 3 do nosso edital, a gente vai ter essas opções de participação. Nós temos, como você falou, 50% dessas vagas para renda inferior a uma renda familiar brutal, né, igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, e depois ele vai ter a opção. Nós temos 8 opções para participar. Então, ele vai ter só a renda inferior, depois ele vai ter o recorte da renda inferior e autodeclarado negro indígena ou indígena. Depois ele pode ter renda inferior autodeclarado pessoa com deficiência. Depois ele pode ser renda inferior pessoa negra ou deficiente e com deficiência, né? E depois nós temos todo o recorte da renda superior. A primeira questão da classificação é ele ter estudado em escola pública. Depois ele tem renda superior autodeclarado negro ou indígena, renda superior declarado pessoa com deficiência, ou ainda renda superior autodeclarado negro ou indígena e com deficiência. Então, a gente chama bastante atenção para os estudantes. Essa tabela, ele vai ter que recortar toda essa opção e colocar ali, né? Então, assim, está bem claro no nosso edital, no item 3, na página 3. E essa classificação, tanto no SISU quanto no edital, a gente alerta que é de total responsabilidade do estudante a condição informada. Por que eu te falo isso? Porque depois na matrícula presencial, né, dos estudantes na UFG, eles precisarão, esses alunos que pleitam as cotas, passar por 4 comissões que vão verificar essas condições. Então ele vai precisar comprovar todas essas informações, né, professora, quando ele for fazer a matrícula presencial lá no final de fevereiro. Exatamente. No sistema do SISU, ele só vai se declarar essa condição, né? São 8 opções de declaração dentro das cotas. Isso está bem claro, tanto no nosso edital quanto lá no SISU. E daí depois, na matrícula, que é o momento dele, então, comprovar essa condição. E aí, professora, por exemplo, o estudante que se inscreveu aí no sistema de cotas, né, por um desses recortes, né? Se ele se sentir prejudicado depois, ele vai poder recorrer? Sim. Então, ele vai passar pelas 4 comissões, que a UFG está denominando de comissão de escolaridade, comissão de heteroidentificação, que ele vai, então, passar por uma entrevista para a gente verificar a autodeclaração dele de pessoa negra, preta ou parda, ou indígena, né? E depois ele pode passar pela comissão de verificação da condição de deficiência, se ele se autodeclarar pessoa com deficiência, e ainda a análise da realidade socioeconômica, que também é feita. Cada comissão tem uma metodologia de verificação. E também pede documentos, né, professora? Pede documentos. No caso, isso também está explicado no nosso edital, num anexo que fala trabalho das comissões. Então, obviamente, cada comissão vai ter documentos ou especificidades de análise, né? E aí, como você perguntou, depois da matrícula, se o aluno se sentir prejudicado, a gente tem, no cronograma, dá para verificar isso, um período de interposto de recurso, que é do dia 7 ao dia 8 de março, né? Ele vai lá no site do www.sisu.ufg.br e ele faz o seu recurso. E no dia 11 de março, então, todas as comissões estarão prontas para analisar esse recurso. Por exemplo, a comissão de heteroidentificação, né, que ela precisa da presença do candidato, porque é a questão fenotípica do candidato negro, a gente marca uma segunda entrevista. Então, ele teria essa segunda entrevista para poder comprovar sua condição, no caso aqui, de negro, né? Professora, como você disse, né, ele pode até entrar com recurso, mas mudar a condição na qual ele se inscreveu não tem como, né? Não. As ações afirmativas, não. Se ele se inscreveu... E isso é uma questão que a gente verificou ano passado, no trabalho da matrícula, que o estudante chegava lá e não tinha percebido que ele tinha se inscrito naquela modalidade.
né, por exemplo, de pessoa com deficiência. Ele tem que chegar lá e comprovar qual a deficiência que ele tem, com laudos, está tudo especificado no edital. Então a gente pede para prestar muita atenção nesse detalhe. Tem um site, professora, onde está tudo isso explicado, que a gente possa passar para o estudante? Então nós estamos a todo momento, ele já está pronto, né? Nós estamos a todo momento colocando dúvidas, as principais perguntas, um link direto para o SISU, né? Que isso é importante, mas nós temos essa página que eu acabei de falar, que é www.sisu.ufg.br. Tá certo. E as informações na UFG, a gente também está concentrando no Centro de Gestão Acadêmica. Tá certo. Professora, para a gente finalizar nossa conversa aqui, né? A gente sabe aí que a reserva de vagas nas universidades públicas e na UFG em particular já começou aí há alguns anos, né? No caso, o UFG Inclui é de 2009, né? Isso tem sido positivo para a universidade ou tem trazido problemas aí para a UFG? Isso é muito importante falar para os estudantes como a universidade mudou. Como você falou, desde 2008, na verdade, o UFG Inclui, ele começa na UFG como um sistema de cotas para negros, quilombolas e indígenas. E hoje a nossa universidade ela tem cotas também na pós-graduação, mestrado e doutorado. Então a gente sempre percebe que a diversidade de estudantes, os estudantes oriundos de escola pública, trazem para a universidade uma aproximação com a diversidade, com outras culturas, né? Obrigando a universidade, tem desafios? Tem, mas ela obriga a universidade a se reorganizar, né? A trabalhar com essa diversidade e produzir conhecimento a partir dela. E refletindo melhor, inclusive, a sociedade, né, professora? Com certeza, porque uma universidade que consegue incluir uma camada da comunidade que não conseguia chegar lá, nós vamos ter um perfil de profissionais diferente. Professora, e esse é um programa aí que deve durar muito tempo ainda na universidade? Olha, enquanto política pública federal, essa lei representou uma mudança muito grande, né? A Lei 12.711, que a universidade também aderiu ao UFG, ela vem desde essa data de 2012, mudando o panorama das universidades e as discussões desde essa data. Ela tem um período, né? Ela tem aí 10 anos, talvez em 2021, ela vai ser avaliada. Mas o que a gente tem dito enquanto UFG, como a gente já tem as nossas cotas, né, é que as ações afirmativas elas vêm para ficar. Porque enquanto a gente não, vamos pensar assim, em diminuir pelo menos, né, a desigualdade social e o acesso à educação pública, a UFG tem plena consciência que ela vai sim sempre pensar em ações afirmativas. E hoje a principal ação afirmativa é o acesso, né? Então, esse momento a gente está aqui garantindo o direito de acesso. Logo que ele entra, a gente tem os novos desafios de permanência desse estudante de escola pública. E que a UFG sempre está se debruçando nesses desafios de permanência e de saída para o mercado de trabalho, né? Essa, inclusive, professora, pode ser uma próxima temática para a nossa conversa aqui no Intercampus, não é? Com certeza. A Coordenadoria de Ações Afirmativas está sempre disposta a falar, porque esse é o grande desafio, né? Eu acho que as cotas, ela já está a nível nacional, inclusive constitucionalmente, até então, garantida, né? E as universidades também, com a sua autonomia, podem pensar nessas ações afirmativas, mas a permanência ela é muito importante, a dignidade de vida no campus, na universidade, de receber bem esses alunos, deles se sentirem pertencentes àquele local, né? Esse é um desafio, assim, que a gente está permanentemente discutindo na UFG. Tá certo, professora Marlene, muito obrigada por seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade, então, para a gente tratar de todas essas temáticas que são muito interessantes. A gente que agradece e deseja aí uma boa sorte para todos os estudantes que estão aí nessa expectativa e a gente vai acompanhá-los, né, na chamada presencial. Depois nós temos a lista de reserva, de espera, tem segunda chamada, tem chamada pública, então tem um processo aí até março de muita expectativa e trabalho. Tá certo. Obrigada, professora. Essa foi a participação da professora Marlene Dornelles de Lima, da Coordenadoria de Ações Afirmativas aqui da UFG. A gente termina o Intercampus, então, com essa entrevista. Os trabalhos técnicos foram do George Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.